Fala engenheiro, engenheira, José de Moura aqui falando do Guia da Engenharia. No vídeo de hoje, nós vamos trazer a resolução de uma viga submetida à torção, certo? Essa viga, ela tem a função, aqui no problema que eu estou trazendo, de engastar uma laje em balanço. Essa laje em balanço já foi resolvida anteriormente, certo? Essa marquise. Vou colocar no card em cima que eu resolvo a laje em questão, certo? Aqui nós vamos focar apenas na viga, uma vez que, vamos lembrar, se nós temos uma laje em balanço, alguma coisa tem que estar garantindo esse engastamento, certo? Muitas vezes é continuidade numa laje interna. Nesse nosso caso, como não tem uma laje interna, esse engastamento é dado pela viga, certo? Ela vai sofrer torção. Nossa viga, ela tem dimensões de 20 por 40, apoiada também em pilares de 20 por 40. A marquise está submetida a um carregamento de 4 kN por metro quadrado. Vou ligar aqui nosso apontador, certo? Então, essa distância daqui para cá, nós temos 2,60, que seria essa nossa largura aí da marquise. A partir disso, nós vamos tirar o vão efetivo da viga. Vamos lá, primeiro passo. Vamos analisar os carregamentos atuantes. Aqui eu estou analisando, vamos olhar primeiro para a marquise, certo? Qual é a carga que vem da marquise para a nossa viga? Então, na marquise nós temos um carregamento de 4 kN por metro quadrado. Já estou incluindo tudo, certo? Já estou incluindo peso próprio, já estou incluindo carregamentos acidentais. Com isso, jogando os valores aí, nós temos o quê? Uma viga em balanço, a marquise eu vou entender dessa forma, certo? Como uma viga em balanço com 1 metro de largura. Então eu tenho um P de 4 kN por metro. 1,53 é o vão efetivo, certo? O comprimento efetivo da marquise. Tá com alguma dúvida? Confere no card e a resolução dessa questão. Com isso a gente chega em um momento no apoio da marquise de 4,68 kN/metro. Vamos entender que esse momento, que ele é negativo na extremidade da marquise, ele vira um momento torsor na minha viga, certo? Vamos lembrar lá da isostática, em que eu tenho em uma grelha um momento que é fletor, para outra barra da grelha perpendicular ele vira torsor. Aqui é a mesma ideia. Então, 4,68 kN por metro vai de torsor para a minha viga. E o que mais? Nós temos que o cortante dessa marquise, ele é o quê? O carregamento multiplicado pelo comprimento da marquise. Que isso vai dar 6,12 kN. Aqui eu não coloquei, mas também é kN por metro. Então esse é o carregamento que vem da marquise para a minha viga. Comprimento efetivo. Vamos lá, agora eu estou analisando a viga. O vão livre entre pilares é 2,60. Estou avançando metade do comprimento de cada pilar. Então aí eu vou ter o quê? 2,60 mais 20 mais 20. Eu chego em 3 metros de vão efetivo. Esforços atuantes. Primeira coisa, logo de cara, o torsor de cálculo vai ser o quê? O gama F vezes o torsor característico, que é o quê? O momento torsor distribuído multiplicado pelo vão dividido por 2, certo? Isso eu estou tirando lá da isostática. Então, eu tenho 1,4 que multiplica 4,68, lembrando que a gente tirou 4,68 da marquise, que multiplica 3 sobre 2, eu cheguei a um torsor de cálculo de 9,83. Vamos lembrar que esse torsor ele vai ser máximo nos apoios, certo? Ele tem um diagrama bem similar ao esforço cortante. O carregamento atuante, carregamento vertical na minha viga, ele é o quê? Ele é o carregamento que está vindo da marquise, mais o peso próprio da minha viga. Então, o carregamento está vindo na marquise é 6,12, a gente já calculou. O peso próprio é o quê? Largura vezes altura multiplicado pelo peso específico do concreto. Com isso eu vou chegar em 8,12 kN por metro. Vamos analisar os esforços. O torsor a gente já tem. Agora que nós temos o carregamento distribuído na viga, a gente pode tirar facilmente o fletor e o cortante. O fletor nós temos o quê? O gama F multiplicado pelo momento característico, certo?
Então aqui nós temos no máximo, na região, seria na região central ali do vão, um momento de PL2/8, um momento fletor. Então temos o que? 1,4 que multiplica 8,12, que é o carregamento, L ao quadrado dividido por 8. Com isso chegamos em 12,79 kNm. Esse é o momento fletor de cálculo. E o cortante de cálculo, PL2/2, multiplicado por 1,4, né? Nosso gama F. Com isso nós temos 8,12 vezes 3, dividido por 2, e a gente chega em 17,05. É interessante que vocês confiram esses cálculos, porque pode ter passado alguma coisa, é possível que tenha passado algum errinho aí, mas o que mais importa aqui é o raciocínio por trás desse problema, certo? Se até o momento você está gostando da resolução, já deixa o gostei para contribuir com o nosso trabalho. Então, já temos os esforços atuantes, vamos partir agora para a geometria da seção. Logo de cara, nós temos o quê? A área da seção real, né, a seção bruta, base vezes a altura, 20 vezes 40, chegamos em 800 centímetros quadrados. O perímetro da seção vai ser o quê? 2 vezes a soma dos lados, que com isso nós chegamos em 120 centímetros. Isso é a geometria da seção bruta. Agora vamos para a seção equivalente. Vamos lembrar que para as seções submetidas à torção, a região que está contribuindo é só uma casca externa da nossa seção original, certo? Tá com alguma dúvida quanto a como essas formulações foram obtidas, dá uma conferida no post. Esse vídeo aqui ele foca mais na prática, certo? Mais na resolução do problema, mas é importante que você também aprenda a teoria. Eu coloquei no post, na descrição do vídeo. Então, geometria da seção equivalente. Primeira coisa que nós temos que analisar é a área dividida pelo perímetro, seria 800 por 120, chegamos em 6,67. Isso nós vamos comparar com o quê? Com 2 vezes C1. C1 para essa teoria é o eixo da armadura longitudinal, a distância do eixo da armadura longitudinal até a face do concreto. Seria aquele nosso D', lá na teoria de flexão. Vou considerar aqui um C1 de 3 centímetros, então nós temos que 2 vezes 3 é 6. No caso, a vão por U ele é maior do que 2C1, certo? Isso vai, de acordo com esse resultado, nós vamos utilizar formulações diferentes. Então, agora que nós temos isso, a gente tem que o HE, que é essa espessura da casca, vale o próprio A sobre U, que a gente já encontrou, de 6,67. E nós vamos utilizar ele para calcular o quê? A área da seção vazada, certo? A área equivalente da seção vazada e o perímetro equivalente da seção vazada. Então, a área equivalente. Segue a mesma ideia, pessoal. Quando está acontecendo isso, de A sobre U ser maior do que 2C1, fica simples da gente imaginar. É basicamente o quê? A área eu tenho B vezes H. Como eu estou calculando a área vazada, é B menos a espessura do vazado, H menos a espessura da seção vazada. Com isso a gente chega em 20 menos 6,67, que multiplica 40 menos 6,67. Chegamos em 444,29 centímetros quadrados. Vamos agora para o perímetro da seção vazada. 2 vezes B mais H menos 2HE. Resolvendo aí, nós temos o quê? O valor de 93,32 centímetros. O AE e o UE nós vamos utilizar tanto para o cálculo da armação transversal, responsável por resistir à torção, quanto para a armação longitudinal, responsável por resistir à torção. Então, vamos lá primeiro para a armadura transversal. Essa é a formulação que nós vamos utilizar. Aplicando os valores, nós temos o quê? 100 vezes 983. Um detalhe, eu só multipliquei por 100 para que o valor fique em kN vezes centímetro, ao invés de kN vezes metro, certo? Lá estava 9,83, aqui eu deixei 983. Dividido por 2 vezes o AE, que a gente acabou de encontrar, que multiplica 43,5. Extensão de escoamento do aço, no caso aqui do meu estribo, certo? Passando aqui, nós temos o quê? Chegamos no valor de 2,54
centímetros quadrados por metro, certo? Um detalhe aqui crucial é que lá no cisalhamento, a área que a gente encontrava pela formulação que eu utilizo normalmente, você até pode conferir nos vídeos anteriores, vou colocar no card, é importante que você confira, porque nós também vamos usar a parte de cisalhamento aqui. Aquela área a gente dividia por 2, certo? Por quê? Porque aquilo ali era o que eu estava precisando de área por metro. Aqui nesse caso, na minha teoria, eu já estou levando em consideração que tem 2 ramos de estribo, certo? Seria um estribo simples com 2 ramos, certo? Então não tenho que dividir esse 2,54 por 2. Analisando aqui só a parte do cisalhamento, não vou fazer esse cálculo. Se você quiser conferir, confere no vídeo que eu ensino a parte de cisalhamento. Eu vou apenas utilizar a calculadora, que por sinal, caso você queira baixar, vou deixar no vídeo na descrição, é gratuita. Aqui teve um pequeno erro, que eu acho que eu apaguei o cortante na hora de tirar o print, mas esse valor aqui foi obtido com o cortante de 17,05, que foi o que a gente encontrou, certo? Cortante de cálculo. E observa o que? Primeira coisa, a área de aço transversal, ela chegou em 0. Um detalhe da calculadora aqui em vermelho, ó, não considerada armadura mínima. Então, por que deu 0? Porque nosso cortante de cálculo, que vale 17,05, ele é inferior ao nosso VC, que vale 49. Então, a armadura transversal deu 0, eu devo ir para a armadura mínima, certo? Então, vamos lá. Outro detalhe que eu tenho que perceber, que nós vamos utilizar futuramente, é o nosso VRD2, que vale 262,59. Então, aqui, a gente chega em quê? Que a armadura transversal vai ser a soma da parcela de torção mais a parcela de cisalhamento. Dessa forma, nós temos o 2,54, que a gente achou pela torção, mais o 0, certo? Seria aqui, lembrando que a mínima a gente só vai conferir depois, já juntando com a torção, 0 dividido por 2. Porque aqui, no caso, são 2 ramos, para cisalhamento a formulação é diferente. Então, como aqui é 0, não vai fazer diferença. Chegamos em 2,54 centímetros quadrados por metro. A área de aço mínima, ela vai ser igual a ρ mínimo, que multiplica 100 vezes BW. Ρ mínimo para um concreto de 20 MPa, ele vale 0,09%. Então, aplicando aí 0,09% vezes 100 vezes 20, eu chego em 1,8 centímetros quadrados por metro. Beleza? Um detalhe, não estou entrando em detalhes aqui na ideia do ρ mínimo, porque é mais um conceito lá da teoria do cisalhamento. Então, confere, mais uma vez eu vou falar, confere o vídeo anterior. Esse 1,8, na verdade, eu nem verifico ele diretamente com 2,54, seria metade disso, certo? 2,54 é maior do que 0,9, então eu fico com o 2,54. Indo para o detalhamento, vamos verificar o quê? Primeiro, o tal RD2, que no caso aí, substituindo, eu vou ter 0,5 alfa V, que é toda essa formulação. Um detalhe, tudo aqui está em ou quilonewton ou em centímetro, com exceção do FCK bem aqui. Esse FCK ele tem que entrar em MPa, por essa relação, certo? Substituindo aí, eu vou chegar em 1947 kN centímetro. Esse é o nosso tal RD2. Lembrar que o VRD2, isso aqui é a resistência à torção, certo? O nosso VRD2, que é a resistência ao cortante, nós temos o que? A gente já tirou da calculadora. Eu vou apenas aplicar aqui. Então, temos que VSD dividido por VRD2 mais TSD dividido por TRD2. Eu tenho isso, essa formulação, certo? 1705, 983 são meus solitantes, 262, 1947 são meus resistentes. Até fazer uma correção aqui, eu acho que eu estava chamando tal RD2, certo? Aqui não é tal R não, aqui é TR mesmo, de torção. Tal seria lá da tensão desse elemento, não é esse que eu estou me referindo. TRD2. Isso aqui eu chego em 0,57.
um detalhe, esse número ele tem que ser menor do que 1, certo? Primeira verificação aqui eu não botei, mas se ele é menor que 0,67, ele é menor que 1 também. Ele tem que ser menor do que 1. Isso quer dizer o quê? Se ele for maior do que 1, está ocorrendo um esmagamento do meu concreto, certo? Aquela biela ali, a compressão está ocasionando um esmagamento do concreto. Só que aqui no caso, além de ser menor do que 1, ele é menor do que 0,67. Isso influencia no nosso espaçamento máximo dos estribos. Então, espaçamento máximo, já que essa condição é verdadeira, ele vai ser 0,6D. Isso aqui vai dar 0,6 vezes 37, que é 22 centímetros, e de qualquer forma ele tinha que ser menor do que 30. Aqui nós vamos assumir que o máximo vai ser 20 centímetros. Eu tenho 22,2, vou assumir que o máximo é 20. Então, indo direto agora para o detalhamento da armadura transversal, nós havíamos chegado em uma área de aço próxima a 2,55. Se não me engano, o valor era esse. No caso aqui, considerando uma bitola de 6,3, o primeiro superior vai ser aqui essa área de 3,15. No caso, eu estou com uma bitola de 6,3 a cada 10 centímetros. Observa como é um estribo muito pesado. Se eu não tivesse torção aí, a gente estaria como? A gente estaria na armadura mínima transversal, que era aquele 0,9, e a gente poderia usar, por exemplo, um feed 5 a cada 20. Olha a diferença. A gente está partindo de um feed 5 a cada 20, que seria 1 centímetro quadrado por metro, para um feed 6,3 a cada 10. Diferença gritante aí devido à torção. Agora que a gente verificou a armadura transversal, vamos para a armadura longitudinal. Então, a armadura longitudinal ela é o quê? Torção, que multiplica perímetro equivalente, dividido por 2 vezes a área equivalente, vezes a tensão de escoamento de cálculo. Aplicando os valores, nós vamos chegar no resultado de 2,37 centímetros quadrados. Um detalhe, essa área de aço ela tem que ser distribuída ao longo da casca, certo? Ao longo de toda a borda da minha seção. A armadura mínima, para torção, nós vamos utilizar o mesmo ρw mínimo, é aquele ρw que a gente também utilizou lá na armadura transversal, certo? Que vale 0,09%. E chegamos em uma área de aço mínima de 0,84. Dessa forma, vamos prosseguir com a armadura encontrada inicialmente. Só para chamar a atenção que nós estamos na armadura longitudinal. A transversal a gente já calculou. Então, agora longitudinal para flexão, já calculamos agora a torção, só que lá tem que lembrar que a viga também está submetida a momentos fletores, e não só torsores. Aqui eu vou aplicar direto a calculadora, vou utilizar direto a calculadora, em que, para esse momento de 1279, chegamos em uma área de aço de 0,81, certo? Como aqui está chamando a atenção, a armadura mínima não foi considerada. Se formos verificar a armadura mínima, nós temos o quê? Rho mínimo BWH, aqui não é o Rho W mínimo, é o Rho mínimo, certo? Aquele mais comum que a gente encontra. O clássico 0,15% de base vezes a altura. Lembrando que isso não vale para todos os FCKs. Aqui é para um FCK de 20 MPa, que a gente pode utilizar o 0,15%. Então a gente chega em um Rho mínimo de 1,2. No caso, o mínimo for maior do que o calculado, vamos seguir com a área de aço mínima. Então, até o momento chegamos em barras de 6,3 a cada 10 centímetros para o estribo. E agora, para a armadura longitudinal, o que é que nós temos? Vamos lá. Armadura de torção. Qual a ideia, pessoal? Aquela armadura que a gente chegou, acho que era 2,5, a gente tinha que distribuir ela, 2,4 na verdade, a gente tinha que distribuir ela ao longo de toda a casca, certo? A norma permite que, caso nossa seção tenha uma altura menor, no limite de 40 centímetros, que é o nosso caso, certo? Até 40 centímetros, eu posso concentrar a armadura nos 4 cantos, beleza? Vamos supor que essa viga tivesse 60 centímetros de altura. Eu teria que colocar também armaduras intermediárias aqui. No nosso caso, eu vou concentrar nos 4 cantos
Como eu tenho 2,4 centímetros quadrados, vou jogar 1,2 para cima e 1,2 para baixo. Isso é a armação relativa à torção. Isso eu adiciono o quê? A armação relativa à flexão, certo? Que é 1,2 centímetros quadrados do mínimo. E com isso eu chego em quê? 2 barras de 10 lá em cima, que equivalem a 1,2 centímetros quadrados, e 4 barras de 10 embaixo. Lembrando que essas duas aqui são relativas à torção, e essas duas internas aqui eu estou complementando para a flexão. E esse vídeo fica por aqui, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixe de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Vou deixar vocês aqui com a sugestão para 2 vídeos, caso você queira continuar estudando. E até a próxima. Abraço!